Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, é com alegria que mais uma vez nós estamos juntos para o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro que é essa obra-prima, que é Mecanismo da Mediunidade. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10º, Fluxo Mental. Agora nós já vamos começar a entrar naquela parte mais mediúnica, na parte mais do cérebro, do pensamento, por onde transita a mediunidade, para que a gente possa entender um pouquinho todo esse processo que é a comunicabilidade com os espíritos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia dando continuidade ao estudo, ao aprendizado com esta obra fantástica, Mecanismos da Mediunidade. Agradecemos ao nosso telespectador fiel, a TV A Caminho da Luz, que aqui está conosco todos os dias, seja Evangelho no Lar, estudo das obras de André Luiz, ou os programas com variados companheiros que nós temos acerca dos livros que tanto nos enriquece. Interaja com o canal é monetizado, precisamos da sua ajuda, o gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição no canal, o se torne membro do canal, são ações importantíssimas. Hoje, capítulo 10º, portanto capítulo par, recebido pelas mãos de Chico Xavier, ditado por André Luiz, Fluxo Mental. Partícula elétrica. E aí nós fomos aqui atrás do campo elétrico de uma partícula eletrizada. O campo elétrico de uma partícula eletrizada pode ser representado em cada ponto do espaço por um vetor, usualmente simbolizado por E, que se domina vetor campo elétrico. Então, neste quesito, vai nos informar André Luiz, partícula elétrica. Por anotações ligeiras acerca da microfísica, sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico, relacionadas com o número atômico dos elementos. Conjugando os processos termoelétricos e o campo magnético, a ciência pode medir com exatidão a carga e a massa dos elétrons, demonstrando que a energia se difunde por meio de movimento simultâneo em partículas infraatômicas e pulsações eletromagnéticas correspondentes. Informamo-nos ainda de que a circulação da corrente elétrica num condutor é invariavelmente seguida do nascimento de calor, formação de um campo magnético ao redor do condutor, produção de luz e ação química. Deve-se o aparecimento do calor, as constantes colisões dos elétrons livres, espontaneamente impelidos a se moverem ao longo do condutor, associando a velocidade de transferência ou deslocamento à velocidade própria, no que tange à translação sobre si mesmos, o que determina a agitação dos átomos e das moléculas, provocando aquecimento. A constituição de um campo magnético ao redor do condutor é induzida pelo movimento das correntes corpusculares, a criarem forças ondulatórias de imanização. A produção de luz decorre da corrente elétrica do condutor e a ação química resulta de circulação da corrente elétrica por meio de determinadas soluções. Então nós vemos aqui pela própria definição que o André foi buscar de uma partícula elétrica ou uma partícula eletrizada, nós também somos essa partícula eletrizada. E aqui ele vai dizer que nós podemos agir de maneira em grupo, não é? Ou isolado. Então ele diz aqui um determinado momento que é muito interessante, não é? Informamo-nos ainda de que a circulação da corrente elétrica num condutor
é invariavelmente seguida do nascimento de calor. Então, quando nós fazemos aí todo esse processo elétrico, né, e vai gerar um calor, formação de um campo magnético ao redor do condutor, produção de luz e ação química, né? A luz ela não se faz simplesmente pela ideia nós estarmos sentados aqui e eu fazer um estalo e a luz se acende. Com o tempo podemos até, dentro hoje com o mecanismo, talvez acionar a mão e acionar de uma certa forma, por um processo que nós vemos hoje, não é? De acender uma luz. Mas ainda temos que levantar, apertar o interruptor. O interruptor tem que estar com o circuito aberto e fechado, como nós já vimos em capítulos anteriores. Logicamente, ele tem que ter uma energia vindo de um gerador que é colocado fora da construção, geralmente na rua. Tem que estar dentro da casa devidamente compactado e formalizado através daquela caixa que nós chamamos caixa de energia. Logicamente, ali tem que ter os disjuntores corretos para que nós possamos fazer com que a luz chegue aqui através dos cabos devidamente orientados e corretos para gerir aquela energia. Então, nós percebemos que a mediunidade também ela vai se fazendo dessa maneira. Existe um condutor, existe um gerador, e nós temos um cérebro que funciona como um gerador. E esse cérebro vai captando essas energias a partir do momento em que eu vou permitindo essa condição. Então, nós vamos vendo que a comparação é mostrando a potencialidade energética e elétrica que cada um de nós possuímos dentro do nosso cérebro. Vamos dar continuidade porque agora ele vai aos poucos se adentrando a esse capítulo tão interessante que é o fluxo mental, né? É o fluxo mental. Então nós vamos entender claramente tudo isso. Então, se o primeiro item foi partícula elétrica, o segundo item será partícula mental. Ele deu primeiro a definição à luz da ciência, de um exemplo mais técnico, porém usual nosso no dia a dia, e agora vamos falar da partícula mental. Diz André Luiz, partícula mental. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, por meio dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, qual acontece na chama, cujos fótons, arremessados em todas as direções, são constituídos por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso segundo a frequência da onda em que se expressam. Então aqui ele vem dizer para nós, confirmando, não é? O médium pode ter uma potencialidade grande, como pode ter uma potencialidade pequena. Também comparado com tudo isso, usando esse aspecto da energia, não é? Então nós podemos ser aí um gerador de grande produtividade. Eu me lembro que quando nós estudamos o livro dos médiuns, quando nós vamos estudar, por exemplo, a mediunidade de efeito físico, Kardec cita lá que às vezes um único médium tinha a potencialidade de doar energia para que os espíritos levantassem uma mesa de 200 quilos. E essa mesa bailar sobre o ar. E às vezes, numa reunião, podia reunir ali 6, 7, 8 médiums, cada um doava um pouco da sua ectoplasmia, que é essa energia geradora que faz com que os movimentos aconteçam,
e você então não conseguia mover uma mesa de 100 quilos. Então é isso que nós vemos aqui, não é? Para que nós possamos entender todo esse processo, como é que funciona, não é? Esse fenômeno, que é um fenômeno de produtividade. Agora, o médium, com o depassar do tempo, pelo seu esforço, pela sua dedicação, ele vai, logicamente, aumentando a sua potencialidade. Quando nós temos na nossa casa, voltando para o exemplo que ele está dando da parte elétrica, uma caixa disjuntor que não é capaz de fornecer luz para a casa toda, porque liga a luz da casa toda, liga os chuveiros, cai os disjuntores, nós então precisamos o quê? Mudar os disjuntores, colocar uma capacitação maior para que possa funcionar tudo ao mesmo tempo, não é? Então, ele faz essa comparação que é muito interessante para que nós possamos perceber que cada um de nós temos uma potencialidade mediúnica. E essa potencialidade mediúnica, ela vai gradativamente aumentando a partir do momento em que nós também vamos nos esforçando para que tal coisa possa ocorrer. Então nós vemos como a mente do médium vai desenvolver um papel fundamental na qualidade do trabalhador que ele se tornará. Quanto mais humildade, quanto mais os pés no chão, quanto mais simplicidade, quanto mais amor à causa, quanto mais doação, quanto mais ele estudar, quanto mais vigilância ele possuir, melhor médium ele será. E melhor serão as suas emanações, as suas partículas mentais. Lembrando que o pensamento, ele forma um quadro, ele tem vida, ele tem cheiro, ele tem forma, então ele é vida. Pensamento é vida. Por isso que ele coloca para nós aqui, olha, cuja frequência varia conforme o estado mentais ou os estados mentais do emissor. Então é muito importante isso, né? Então nós vamos vendo a comparação que ele vai sempre dando entre a parte da física e a parte da mediunidade para a gente ver que os dois agem da mesma maneira. Próximo item, corrente mental subhumana. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, a começar dos minerais, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais, de formação mais simples, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores, que já conquistaram bases mais amplas, a produção do pensamento contínuo. Em todas as criaturas subhumanas, os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são desse modo, empregados na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade química, nos processos vitais dos circuitos orgânicos, de maneira a sedimentarem, pouco a pouco, os alicerces da inteligência, salientando-se que nos animais superiores os impulsos mentais a que aludimos já se responsabilizam por valioso patrimônio de percepções avançadas. Então, olha o item, corrente mental subhumana. No livro passado de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nós tivemos a oportunidade de ver desde a formação do reino vegetal, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, culminando no reino hominal. Aqui ele já vai falar um pouquinho para nós a respeito da corrente mental, nascendo de modo quase que imperceptível no mineral, já tomando nuances maiores no vegetal e já tomando maiores proporções nos animais. Nos animais, ele coloca duas categorias de animais, o primário
e o avançado. O primário são aqueles que recebem as primeiras encarnações dos espíritos quando sai do vegetal e adentram o reino animal. E também já tem aqueles animais que André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos, como o chimpanzé, o gato, o cachorro e algumas outras espécies, como sendo este animal superior. Ele não tem, evidentemente, uma inteligência contínua, mas ele já tem uma reminiscência ali, um fragmento maior do que outras denominações dos animais, outras categorias dos animais. Então nós vamos percebendo que desde o reino mineral até chegar no hominal, aqui falando do subhumano, portanto do mineral até o animal, nós já vamos vendo que vai desenvolvendo de uma espécie para outra, de um reino para o outro, lampejos do que vai culminar quando ele chegar na fase huminal. Nós vamos ver, por exemplo, no reino mineral. Interessante, eu vi uma série uma vez no Discovery que me chamou muita atenção e eu assisti toda aquela série, que eles estavam falando da região de Bermudas, Triângulo das Bermudas, onde já sumiu avião, onde já sumiu navios, né? E eles fizeram ali um estudo cientista de várias áreas para tentar descobrir o que aquilo possui. E eles descobriram, entre muitas coisas, que dentro do reino mineral, dentro do mar, naquelas rochas que tem dentro do mar, eles descobriram que é um tipo de pedra que ela tem um magnetismo muito forte, como se fosse um processo de um ímã. E aquele ímã é que atrai tudo isso. E como são pedras gigantescas e ela tem uma potencialidade de energia muito grande, então ali está uma das explicações pelas quais somem os navios e os barcos daquela região. Nós vemos também a potencialidade dos vegetais, onde muitas ervas têm uma potencialidade enorme pelas correntes fluídicas, não é, que passam por elas, de poder ter um certo magnetismo. E nós vemos também o animal, que o André acabou de citar agora. Daqui a pouco nós vamos ver o homem usando o seu livre-arbítrio, ao mesmo tempo o seu pensamento contínuo, para que nós possamos entender todo esse aspecto. Então vejamos, novamente voltamos a dizer, apesar de que muitas pessoas falam que essa obra é uma obra que indiretamente não deveríamos associar a física com a mediunidade, mas quando a gente passa a estudá-la, nós começamos a perceber que diretamente está realmente correlacionado à mediunidade. Então nós vamos ver que realmente tem sentido todo esse trabalho que André Luiz faz para trazer para todos nós. Próximo item, função dos agentes mentais. Por intermédio dos agentes mentais, ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica, ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Fenômenos esses que podem ser largamente analisados nos gânglios simpáticos, e aí entre parênteses, quais o oftalmico, o estrelado, o cervical superior, o mesentérico inferior, os lombares, fecha aspas. Na medula espinhal, após a excitação das fibras aferentes, nos núcleos motores dos nervos oculomotor comum e motores espinhais. Podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletródios intracelulares, inibindo, controlando, liberando ou distribuindo a força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais nas províncias celulares,
surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos, mantenedores do equilíbrio orgânico, por meio da ação conduzida dos vários mediadores químicos de que as células se fazem os fabricantes e distribuidores essenciais. Então, função dos agentes mentais. Qual que é a função desses agentes que promovem a transmissão por meio do pensamento, por meio da mente? Aqui ele vai nos falar que os fenômenos elétricos da transmissão sináptica ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro, fenômenos esses que podem ser largamente analisados nos gânglios simpáticos. Então aqui André Luiz está nos dando uma definição à luz da ciência para mostrar que a mediunidade no fundo também faz parte da lei da natureza. O que André Luiz aqui está procurando segmentar, e nós não temos um outro livro parecido com este no conjunto dos livros que temos no Espiritismo, ele está procurando fazer um estudo extremamente aprofundado à luz da ciência, da física e também da nossa parte física do corpo físico, mostrando que a mediunidade ela está ali localizada conosco, que ela está ali fazendo parte da ação natural do nosso ser. No futuro, quando nós tivermos já alcançado uma evolução maior, tivermos alcançado um grau maior de maturidade, de espiritualidade, de conceitos do certo, a mediunidade será natural. Ela por hora é tida por muitos como algo sobrenatural. O sobrenatural nada mais é do que o natural desconhecido. A partir do momento que vamos estudando, aprendendo, compreendendo, aprofundando, o sobrenatural vai dando espaço ao natural, vai dando espaço ao entendimento, à compreensão de novos valores. Mas para compreendermos a mediunidade na sua fenomenologia, nós precisamos compreender os seus agentes químicos e físicos nas reações do nosso próprio corpo físico. Mediunidade, como vulgarmente a conhecemos, é o pensamento do encarnado com o pensamento do espírito. Isso é uma forma muito sintética de vermos a mediunidade. A mediunidade mexe com todo o campo fisiológico do médium. E é muito mais do que simplesmente ele entrar em concentração e entrar em sintonia com o espírito comunicante pela psicofonia, pela psicografia, pelo sonambulismo, apesar de ser uma mediunidade anímica, pelo desdobramento, pela vidência, clarividência ou qualquer outra faculdade mediúnica. Então aqui nós estamos vendo os agentes promovedores da mente. Então, quando nós falamos um pouquinho dessa função dos agentes mentais, não é? Ele fala no início, por intermédio dos agentes mentais ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Então, nós percebemos aqui uma coisa muito interessante, não é? A nossa mente é um gerador que está o tempo todo produzindo. E ao momento que nós estamos todo momento produzindo, nós temos a produção que pertence a nós e temos a produção exterior que nos envolve. Aí entra uma coisa que nós chamamos, e já estudamos sobre isso, a questão da educação mediúnica. A educação mediúnica, na verdade, não precisa ser um médium. Seria a educação do pensamento, talvez esse seria o termo mais correto. Todos nós aprendermos a ter a educação do pensamento, educar o nosso pensamento, controlar o nosso pensamento, vigiar o nosso pensamento. Porque já que todos nós temos nesse gerador momentos de interferência, é natural que nós tenhamos um controle desse gerador que se chama pensamento.
E nós não temos noção quantos por cento pertence a nós, quanto por cento não pertence. Até tem um dado interessante, numa das obras de André Luiz, que ele diz assim: nem o sábio mais sábio sabe ponderar onde termina o nosso pensamento e começa a influência dos espíritos. Então, além de nós percebemos isso, né, há uma pergunta no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que ele pergunta, né, os espíritos interferem em nossos pensamentos? E os espíritos respondem, muito mais do que vós o imaginais. Na grande maioria das vezes, é eles que vos guiam e vos dirigem. Então, nós vemos que o assunto é muito sério, para que nós possamos tratá-lo de maneira superficial. É um assunto que merece uma dedicação de cada um de nós, num aprofundamento de todo esse contexto, né, André Luiz? Próximo item, corrente mental humana. No homem, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. No cérebro humano, gabinete da alma erguida a estágios mais nobres na senda evolutiva, ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos, com base na nutrição e reprodução. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura pensando cria sob a criação ou pensamento concreto do Criador. E após nascida, ei-la, a corrente mental, que se espraia sobre o cosmos celular em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas por meio da inervação visceral e da inervação somática, a se constituírem pelo arco reflexo espinhal, bem como pelos centros e vias de coordenação superiores, e assim percorre o arco reflexo visceral, vibrando a nas fibras aferentes, cuja tessitura celular permanece nos gânglios das raízes dorsais e dos nervos cranianos correspondentes. B. Nas fibras conectoras mielínicas que se originam na coluna intermédio lateral. Nas fibras motoras originadas nos neurônios ganglionares e que terminam nos efetores ou fibras pós-ganglionares. Acima do nível espinhal, vibra ainda a na integração pontobulbar, em que se hierarquizam reflexos importantes como sejam os da pressão arterial. B. No conjunto talâmico e hipotalâmico, em que se mecanizam os reflexos do espírito. C. Na composição cortical. A corrente mental, segundo observamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexoformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção, ou exteriorizam dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Então, André Luiz, só nessa frase aqui, olha, dispõe o espírito de recursos para o serviço da emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos. Então, esse capítulo ele vai buscar na formação do nosso corpo físico, ligando-o de maneira complexa, todo o nosso esboço corporal, ligado à nossa mente, para que possa funcionar uma máquina. Nós somos uma verdadeira máquina.
E é através dessa máquina que nós temos, então, dentro do nosso cérebro, a oportunidade do comando daquilo que nós vamos chamar de mediunidade. A mediunidade pode usar qualquer parte do nosso corpo. Pode usar os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos, as nossas pernas. Não é? Mas tudo isso nós vamos perceber que ele fala um pouquinho, não é, do nosso sistema nervoso, que é por onde canaliza a nossa energia da ectoplasmia, por exemplo, para a doação do ectoplasma. E esse ectoplasma é que vai ocorrer muitas vezes os trabalhos dos fenômenos de materialização. Então nós vamos percebendo a complexidade do nosso corpo comparado a uma usina elétrica, que é o que ele fala a todo momento. Uma usina elétrica, nós somos uma usina elétrica, dotada de uma energia capaz de fomentar essa energia a qualquer momento. E de que nós vivemos num plano onde esse plano físico, que é o que nós estamos, ligado a um corpo físico, que também existe ao nosso lado o chamado plano espiritual, que é aquele que também nos motiva. É interessante nós notarmos que Jesus diz: direis com quem tu andas, e eu direis quem tu és. Há uma palestra sobre mediunidade que eu digo assim: direis quais são os seus pensamentos, e eu sou capaz de dizer quais são os espíritos que vos acompanham. Então nós percebemos que o nosso pensamento, ele é o gerador para podermos definir quais são as companhias que nós queremos para perto de nós. E aqui nós estamos falando de mediunidade, porque a mediunidade é sutil. Eu não preciso ser um médium de incorporação, não preciso ser um médium trabalhando numa casa espírita para ter a sensibilidade. A mediunidade não é um atributo dos espíritas. A mediunidade hoje já está sendo explicada como um atributo do ser humano. Todas as pessoas têm mediunidade, como diz o professor Allan Kardec no Livro dos Médiuns, em menor ou em maior grau. Então nós percebemos que todos nós somos médiuns, todos nós, através do nosso pensamento, somos gerenciadores daquilo que nós queremos para perto de nós. Então isso é um ponto hoje que nos traz a conclusão desse estudo. A importância de controlar o nosso pensamento para termos sempre bons pensamentos e, consequentemente, boas companhias ao nosso lado, né, André Luiz? Sem sombra de dúvidas. Nós já chegamos a um ponto de desenvolvimento que já temos condições de ler uma página como esta, que André Luiz se intitula, que André Luiz coloca como tema corrente mental humana, e não utilizarmos a nossa potencialidade simplesmente para ganhar o dinheiro. Eu vou conquistar o mundo, e às vezes perdemos grandes oportunidades de sermos felizes e fazermos as pessoas ao nosso lado felizes também. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade reencarnatória diferente da que habitualmente tivemos. Hoje nós temos tudo a nosso favor para termos uma vida equilibrada. É verdade que as lutas no plano físico e extrafísico são muitas, seja pela invigilância, pela perseguição do antanho, familiares difíceis que vêm para juntos aprendermos a nos respeitar, seja por uma situação ou por outra. Nós todos estamos no mesmo caminho. Não existe uma receita milagrosa, miraculosa, e não existe também o céu fácil. O outro vai mudar minha mente, o outro vai mudar meu pensamento, o outro vai equilibrar, o outro vai fazer por mim a minha parte. Não.
quando nós falamos de mente, quando nós falamos de mediunidade, quando nós falamos de ser um cristão na Terra, é cada um de nós exercendo um papel de amor. É interessante, veja, nós vamos aqui repetir uma coisa, que desde o livro passado nós temos falado a pedido do nosso doutor Adroado. Nós não estamos aqui no sentido de que vamos buscar a parte da ciência, seja na física, na química, na botânica, seja na medicina, para explicar os fenômenos. Essa não é a nossa origem. Esse capítulo, por exemplo, logicamente é um capítulo estudado pelos médicos que compõem a nossa formação do corpo físico. Nós não vamos entrar aqui item em item, não é? A ligação permanente do corpo físico, como ele está explicando, não é essa a nossa ideia e muito menos o nosso objetivo. O nosso objetivo é mostrar que o cérebro comanda o nosso corpo pelo pensamento. Então nós vamos ver que existe uma frase muito interessante, mais usada no Oriente, não é? Que é mente sã, corpo são. Não é? O que significa isso? Se a nossa mente estiver bem, logicamente nós vamos manter um corpo são. Tudo isso que nós vimos aqui, da interligação do nosso corpo físico, está interligado ao nosso pensamento. Se nós temos um pensamento de revolta, de tristeza, de ódio, de mágoa, isso vai gerar o quê? Doenças. Vai gerar o mal-estar para o nosso corpo físico, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Lembro do Cajazeiras, por exemplo, que foi médico e professor universitário, retornou há alguns anos para o mundo espiritual e ele falava como é profilático o perdão, o trabalhar as mágoas, os ressentimentos, que quando eu não trabalho, eu posso sim adoecer, eu posso sim entrar numa enfermidade a nível mental, a nível psicológico, a nível patológico, e pode ser muitas doenças que temos, muitos problemas que temos, pode ser evitado à luz do equilíbrio, à luz da razão, à luz do bom senso, à luz da espiritualidade. E agora nós vamos ver o último item, também muito importante, que vai nos falar da aura. Então o André Luiz intitula Campo da Aura. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto esse do qual sua onda mental se alonga adiante, naturalmente a ação de todos os que se lhe revelem simpáticos, e desse modo estende a própria influência que a feição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Então nós não podemos aqui deixar de falar das máquinas Kircher, né? Que todos nós conhecemos, se não conhecemos, já ouvimos falar, que é uma máquina pela qual consegue detectar pela ponta dos nossos dedos a nossa aura. Então a ciência já chegou numa conclusão que o nosso pensamento, ela emite vibrações. Essas vibrações podem ser circuladas como se fosse um ovo em torno do nosso corpo. O dia que nós estamos bem, nós temos umas cores claras
E quanto maior é o pensamento voltado para o bem, maior é o tamanho dessa aura que envolve o nosso corpo. Se nós somos, e voltamos para aquele exemplo que nós demos anteriormente, uma pessoa raivosa, uma pessoa invejosa, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa que nunca está feliz com nada, sempre queixoso, sempre reclamando, a nossa aura vai ser uma aura de cor escura e também ela vai ter um aspecto de tamanho de acordo com aquilo que nós estamos vibrando. Quanto mais pessimismo nós vibrarmos, maior será o tamanho da nossa aura escurecida em torno do nosso corpo. Nós vamos então buscar na ciência Paul Hilder. Paul Hilder, ele era um cientista americano da NASA, casou-se com uma brasileira e foi dado a ele então a incumbência de estudar alguns milhares de pessoas para que pudesse então ter uma ideia de pessoas do mundo todo, como é que estava a aura das pessoas. Então viajaram por todos os continentes. Inclusive, várias pessoas aqui no Brasil foram escolhidas para ver qual o tamanho da sua aura. Entre elas, a figura inigualável de Francisco Cândido Xavier. Como Paul Hilder era casado com uma brasileira, ele fez questão de vir ao Brasil. Ele mesmo gostaria de fazer essa pesquisa em Chico Xavier. Então, marcou-se o dia e ali então eles prepararam a máquina e o Chico colocou suas impressões digitais e Paul Hilder olhou a máquina e diz: olha, Chico, eu acho que essa máquina está variada. Deixa eu dar um ajuste nessa máquina. Deu um ajuste na máquina, chamou o Chico novamente, Chico colocou suas impressões digitais e diz: olha, Chico, essa máquina realmente está quebrada. Eu vou montar uma segunda máquina. Então ele montou a segunda máquina e aí foram fazer o teste de Chico Xavier e percebeu que o problema não estava na primeira máquina. É que realmente a aura de Chico era uma aura diferenciada. E em torno de 15 a 20 mil pessoas que eles estudaram no mundo todo, eles chegaram numa conclusão que o tamanho da aura, seja positiva, seja negativa, em torno de 20 centímetros. De 15 a 20 centímetros. Mas eles perceberam que Chico Xavier realmente foi muito além de tudo isso. A aura de Chico Xavier apresentou 10 metros de circunferência. Então, logicamente, nos anais da ciência humana, nós temos na NASA essa comprovação científica de que verdadeiramente Chico Xavier não era um homem comum. Duas coisas me faz refletir nesse estudo. A primeira, qual deveria ser a aura de Jesus? Se nós pudéssemos fazer pela digitação, quando Jesus estava no corpo, qual seria o tamanho da sua aura? E segundo, é que muitas pessoas dizem: vocês querem exaltar Chico Xavier como um santo. Não, ninguém exalta Chico Xavier por duas situações. Primeiro, ele não precisa. Ele sempre foi uma pessoa tão humilde que ele sempre fugiu dos holofotes. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que nós evidenciamos é o homem Chico Xavier, pela sua postura de conduta moral e social, e em segundo, pela obra que ele deixou de ligação com o plano espiritual, sendo a maior antena parabólica mediúnica que a Terra já recebeu. Então, só por aí nós podemos perceber o quanto é importante esse capítulo que o nosso irmão está colocando sobre a questão da aura, para que nós possamos estudar.
Eu só tenho dúvida, e eu não fui pesquisar, mas se André Luiz fala da aura antes ou depois da máquina Kircher ter sido descoberta. Eu não sei qual foi o ano que ela foi descoberta, mas, de toda maneira, o que realça é a importância científica que nós temos hoje para analisar a potencialidade das vibrações e do pensamento de cada um. Que alegria falar de Chico, falar da mediunidade, falar da aura. Lembramos sempre que extraímos a parte espírita, a parte da física, a parte da ciência. Nós sempre vemos com mais cautela pelo nosso desconhecimento. E que bom termos você aqui conosco em mais uma oportunidade estudando conosco. Olha que interessante, né? Nós precisaríamos hoje, só nesse capítulo, nós precisaríamos ter um físico para trazer toda a parte elétrica, nós precisaríamos ter um médico para discorrer sobre todas as funções orgânicas de um corpo físico, e nós precisaríamos, não é, como eu e o André, de maneira muito tímida e de maneira muito humilde, tentar trazer toda essa condição de que diz o livro dos médiuns na questão do espiritismo. Então, André, é um assunto muito interessante, que é inesgotável, e acho que você também poderia falar um pouquinho da grandeza desse momento. Sem dúvida, o estudo ele é valioso. Nós sempre aprendemos, nós sempre vemos o que não víamos ou recordamos o que há muito já havíamos estudado. Então o estudo é maravilhoso, abre-nos novas formas, novas visões. Cada vez que estudamos, vemos de ângulos diferentes. Então o estudo, de fato, é tudo. Nós vamos já caminhando para o término do 10º capítulo. Um livro composto por 26 capítulos, já estamos terminando o 10º e agradeço pela sua fidelidade, relembro que o canal é monetizado e a sua ajuda é importante. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento para amigos e familiares, a inscrição no canal e a habilitação das notificações, do sininho e também o Seja Membro. São pequenas ações que fazem toda a diferença. Queridos amigos, eu vou fazer um pedido especial. Se você puder compartilhar esse estudo nas suas redes sociais, seria muito importante para nós. Por quê? Porque estamos divulgando a doutrina espírita. Vamos relembrar, e eu gosto muito daquela frase de Emmanuel, quando ele diz para nós que a maior caridade que nós possamos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Se você puder divulgar, divulgue, que é muito importante. Se você puder fazer, como muitas casas espíritas estão fazendo, reproduza esse estudo para as pessoas que estão estudando na casa. É muito importante debater, discutir, é sempre valioso tudo isso. E não esqueça de dar o seu gostei, porque a nossa página é monetizada e você vai estar ajudando nós a confeccionarmos 3 toneladas de comida todo mês. Vamos encerrando aqui o nosso programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.